Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Março de 2021. Quem podia imaginar que um ano depois do início da pandemia de Covid-19, estaríamos todos isolados em casa, trabalhando em home office, com um toque de recolher e passando pela pior fase de disseminação da doença? São muitas as sensações que vêm à nossa cabeça. Medo, insegurança, dúvida. Um ano de pandemia e como está a nossa saúde mental? Esse é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a psiquiatra Roberta Pena. Roberta, muito obrigado por nos atender. Roberta, a primeira pergunta dessa entrevista é a seguinte: o que é mais complicado em termos da nossa saúde mental? Enfrentar o início de uma pandemia onde a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, o que nos espera pela frente? Ou enfrentar um momento como esse que a gente está passando agora, de um ano depois, essa pandemia está ainda mais grave? Olá, Fernando. Olá a todos. Bem, Fernando, essa pergunta é muito difícil de ser respondida, né? Eu acho que estamos todos aprendendo durante todo esse período, né? Foi uma coisa completamente inesperada. Ninguém imaginava que isso de fato aconteceria e muito menos que ia durar esse tanto, né? Então, no início, eu acho que a gente tinha como uma certa adaptação, né? Pensar que isso duraria por pouco tempo, né? Que a gente teria só um período de restrição, em especial, né? De todos os nossos encontros sociais, de todas as coisas que a gente sempre foi acostumado a fazer para conseguir lidar com os estresses do dia a dia, né? E isso, de repente, foi se prolongando. Então, acabou que exigiu muito de todos nós uma adaptação contínua, né? Uma invenção, uma reinvenção contínua. Então, aqui a gente está um ano depois, ainda em meio a todas essas incertezas, ainda sem saber, né, quando vai ser o fim disso, como que a gente vai conseguir lidar com todas as variáveis, né? São várias. Então, as questões econômicas, as questões do ponto de vista de prevenção de saúde, né? Tudo aquilo que a gente realmente estava acostumado a fazer, como eu disse, né, foi de repente tirado de nós. Então, certamente, um ano depois, a gente enfrenta novos desafios, né? Se um ano atrás a gente precisava inventar e se reinventar para conseguir dar conta do que a gente acreditava que seria um curto período, agora a gente precisa continuar se inventando e se reinventando continuamente. Assim, isso, na verdade, só trouxe à tona tudo aquilo que a gente precisa fazer, assim, com a nossa vida, né? Então, acho que é um momento de muito aprendizado e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, de fato, assim, os cuidados com a saúde em geral, né? E a saúde mental, com certeza, está no meio disso, são imprescindíveis. Antes, a gente tinha uma certa restrição, né? No início da pandemia. A gente não sabia direito nem muito bem essa questão das máscaras, né? Usar máscara, não usar máscara, como é que seria? A gente pode fazer atividade ao ar livre, mas não muitas pessoas, enfim. Isso tudo a gente foi aprendendo, foi mudando, mas mesmo assim, hoje a gente está no pior momento, como você bem disse, né? Tudo que a gente temia naquele início, do ponto de vista do colapso do sistema de saúde e tal, realmente está acontecendo, a gente está vivenciando isso. Isso impôs novas restrições. Então, também traz à tona uma série de questões acerca de toda a nossa vivência, assim, como seres humanos, né? E o que a gente pode fazer, de fato, para contribuir para que isso se dê da melhor forma possível, vamos colocar assim, né? Porque sair bem disso é muito difícil mesmo. Mas é possível que a gente, de fato, aprenda e, tomando todos os cuidados, né? Que a gente se mantenha saudável, né? Nesse período todo. Pois é, isso é o mais importante. Agora, a gente teve contato com uma pesquisa da USP que mostrou que os brasileiros, em relação a outros países pesquisados, são os que têm os maiores índices de depressão e de ansiedade. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: isso você percebeu realmente nesse último ano um aumento aí na procura, né, pelo consultório, nos casos de depressão e ansiedade? E uma segunda pergunta junto com essa: quem já tinha problemas de depressão e ansiedade antes da pandemia, isso se agravou nesse período?
Com certeza, Fernanda. A gente está tendo um aumento muito grande da procura por atendimento, em especial porque hoje a gente tem com uma certa facilidade a questão da telemedicina, né? Então, houve uma regulamentação e a gente está podendo atuar nesse sentido. Dentro da saúde mental, isso é um pouco mais prático, digamos assim, né? Porque a gente depende muito da realização do nosso exame do estado mental, né? Às vezes menos do exame físico, como acontece em outras especialidades. Então, muitas vezes as pessoas que não procuravam atendimento, de repente porque não tinham um intervalo na agenda, né? Porque era muito difícil se organizar, estão conseguindo também fazer essas consultas, né? E ter um segmento. Agora, a gente está vendo um aumento muito grande mesmo na procura, né? As pessoas têm realmente relatado muita piora dos quadros que já existiam, como você bem disse, né? E a gente percebe o aparecimento de novos quadros, né? A gente está numa situação que a gente tem que lembrar que é extremamente ansiogênica, né? E que gera, com certeza, várias emoções e sentimentos, tipo angústia, né? Inseguranças, essa incerteza, né? Com o tempo, o quanto que isso vai durar, né? Com como que eu vou fazer, por exemplo, para sustentar a minha família, né? Se eu estou privado de atuar, por exemplo, em determinados serviços, né? Agora, principalmente a gente entrando nessa nova onda, né? Em todo esse período de maior restrição, traz à tona toda essa questão do que é um serviço essencial, né? Então, as pessoas realmente têm ficado muito mais angustiadas e isso tem gerado um aumento muito grande na procura, o que, com certeza, assim, é um indicativo de que a gente precisa atuar também na prevenção, né? Mais do que nunca. Então, certamente, a gente está vendo uma procura muito maior do que a gente tinha anteriormente. Pois é, uma outra questão que eu queria te perguntar é a seguinte: agora nós voltamos para um momento do isolamento maior, do isolamento mais restrito, inclusive fala-se de lockdown, toque de recolher, essas coisas todas. Esse cerceamento de liberdade pode gerar um estresse ainda maior, pode gerar algum problema de saúde mental por causa disso? Com certeza absoluta, né? Quanto mais restrito a gente fica, pior a coisa é, né? O estresse é muito grande, de fato. É como eu tinha dito lá no início, né? Antes a gente tinha uma série de ferramentas que a gente utilizava para poder lidar com o estresse do dia a dia. Então, a gente saía do horário de trabalho, de repente fazia um happy hour, né? Encontrava com os amigos, as reuniões familiares, chegava nas férias, né? Viagens, enfim, isso tudo foi restringido, né? Por conta realmente do contexto que a gente está passando, né? Pela questão da segurança, enfim. Então, realmente, isso traz muito estresse, né? Isso leva a muitos sentimentos desagradáveis e, com certeza, isso acaba sendo realmente um fator que predispõe, né? Ao desenvolvimento de vários transtornos, né? Além disso, a gente ainda tem o ponto do trabalho, né, Fernando, que a gente não pode esquecer. Então, muitas vezes as pessoas que têm condição de trabalhar em home office têm uma sobrecarga de trabalho, às vezes com o acúmulo também das tarefas domésticas, com cuidados com os filhos que também não estão na escola, né, nesse momento. Então, a gente realmente tem um aumento muito grande da limitação. Assim, a gente não tem tanto uma limitação, né, de até onde vai o trabalho, até onde, a partir de onde que começa a minha vida social dentro de casa. Então, a gente tem várias questões aí que aumentam bastante o estresse, com a diminuição de todos os fatores que a gente utilizava antes para lidar com esse estresse. Pois é, eu queria te mostrar, a gente colheu alguns depoimentos de pessoas para poder deixar um pouco mais palpável, né, mais concreto o que cada um está sentindo nesse momento. Vamos ver o primeiro. Sim. A pandemia para mim, ela foi muito tensa em dois momentos específicos, que foi no início, quando tudo era muito incerto, a gente não tinha informação, os médicos também não sabiam direito o que estava acontecendo, o que esperar, né, do vírus. Um segundo momento que foi muito ruim foi quando eu fui infectada em novembro de 2020. Não sabe o que esperar, você não sabe se no outro dia você vai acordar melhor, se você vai acordar pior, e a gente fica sempre naquela ansiedade, olhando, né, nos mínimos detalhes, olhando para os sintomas.
Mas eu acho que de tudo é a incerteza que mexeu muito com todo mundo. No início não se sabia de nada, quando você tem a doença também você não sabe de nada, você não pode ir para o hospital, você fica torcendo para não ter sintomas respiratórios. Então eu acho que isso que é muito negativo. Espero que a gente não descubra que muitos problemas psicológicos vindo depois disso, né? Muita gente somatizando tudo isso. Espero que de agora para frente seja tudo mais leve, mais fluido, né? Com a vacina, que tudo melhore, que a gente coloque um freio nessa pandemia. É isso que eu espero de agora para frente. Tomara que esteja dessa forma. Bom, Roberta, do que a Maria Luísa falou, o que te chama mais atenção? Uma coisa que me chamou a atenção especificamente foi a questão dela colocar em termos de a desinformação ou o excesso de informação, às vezes confundir mais a cabeça da pessoa do que esclarecer. Isso pode ser um problema também? Com certeza, Fernanda. Acho que como a Maria Luísa bem disse, né, na hora que a gente estava no início disso tudo, a gente não sabia o que esperar, a gente até falou um pouco disso antes, né? Mas agora também a coisa continua muito incerta, né? A gente não sabe a qual passo que vai se dar toda essa questão da vacinação, né? Que com certeza é a maior arma que a gente tem agora, né? Mas a gente ainda está enfrentando outros problemas, né? Do ponto de vista da circulação do vírus, as novas mutações, né? Então a gente não sabe muito bem como que isso vai desdobrar, né, nas nossas vidas, mas com certeza toda essa questão da informação é importantíssima. Assim, o papel do jornalismo nisso é imprescindível, né? Um jornalismo que seja realmente informativo, que traga para a gente, né, todas essas informações, divulgue os cuidados que a população tem que tomar, né, o contínuo uso de máscaras, né, os cuidados com álcool e gel, se a pessoa tiver sintomas, né, procurar o atendimento médico, se a pessoa também tiver sintomas de quaisquer tipo do ponto de vista respiratório, também não sair, né, não ficar circulando, então não ir no supermercado, né, às vezes não ir na farmácia, e isso tudo é certamente muito difícil. Né? Agora, Maria Luísa também trouxe à tona essa questão da infecção, né? Do que ela passou durante a infecção, né? Essa incerteza durante a infecção, que a gente não sabe de jeito nenhum como que a coisa pode evoluir. São variações, né? E questões e pontos que a gente desconhece ainda. A ciência nunca evoluiu assim, a gente nunca teve uma conjunção tão grande de tantos países, né? O mundo inteiro buscando realmente armas para poder lidar com isso, porque se tratou de uma pandemia que afetou a todos, né? Então, certamente a gente buscar essa informação para saber como que a gente pode lidar, o que a gente pode fazer, né? E, assim, como que a gente pode prevenir e como que a gente deve, de fato, atuar continuamente, isso é muito, muito importante. Acho que o jornalismo traz aí, é uma das grandes armas também, né, para informar todos. E esse desencontro, né, de informações que a gente viu muito no início, né, e as fake news, né, essa coisa toda, e de repente você vai assistir um programa e a Organização Mundial de Saúde fala uma coisa, né, governantes falam outra coisa, né, esse descompasso, isso trouxe muita angústia, isso gerou muita preocupação, né, em todos nós. Mas a gente tem que lembrar assim, que realmente é uma força-tarefa mundial, né, que está buscando todas essas respostas para a gente. Mas a ciência precisa de tempo. Perfeito. Vamos ouvir, então, mais um depoimento para a gente conversar sobre um fato mais concreto? Eu me sinto muito mais sensível, muito mais vulnerável. Acho que eu me planejei, me preparei para enfrentar 1 ano, no máximo, dessa realidade, sabe? Não mais que isso. E eu já fazia terapia antes da pandemia, continuo fazendo e acho que isso me ajuda demais. Com certeza o mais difícil disso tudo para mim foi não poder exercer a minha profissão como antes. Eu sou atriz e o teatro parou completamente. Nem sempre é possível fazer as adaptações para o formato online, né? E quando isso acontece, o mais difícil é a monetização disso, dessa experiência, a gente ser remunerado pelo nosso trabalho, além de não ter perspectiva nenhuma de retorno para o teatro presencial. Infelizmente,
eu vejo um futuro próximo ainda muito nebuloso. O número de mortes diárias, as cepas se multiplicam, a incompetência das autoridades e a impaciência das pessoas para manter o distanciamento social também. Então, tá difícil. Roberta, e no caso da Fernanda, por exemplo? No caso dela, ela teve que parar de trabalhar por um longo tempo e ainda sem muita perspectiva de retorno. Quer dizer, a gente tem a questão econômica e a questão da cabeça da pessoa, né, que está acostumada a ter uma rotina de trabalho, de atividade, e de repente vê isso tudo interrompido. Nossa, Fernando, assim, é uma situação muito complicada, assim. Na arte, a gente vê o tanto que realmente esse contato, né, com o público é necessário, é isso que faz a arte, né? Então, no caso dela, assim, certamente, como atriz, ainda que nas adaptações, né, possíveis para o formato online, não é a mesma coisa, né? E além disso, a gente tem ainda um outro ponto que aí é mais aplicável a todos nós, que é o fato de sermos latinos, né, Fernando? A gente é muito do toque, a gente é muito da presença física. E isso, certamente, privar nós disso, às vezes, comparativamente com outros países, que às vezes não tem um costume tão grande nesse sentido, a gente acaba sofrendo mais, né? E ela também falou um pouco da questão do que traz à tona o que é essencial, né? Porque o que é essencial para ela é muito isso, né? Esse contato, é conseguir, de fato, atuar dentro da profissão que ela escolheu, que ela ama, né? E está sendo privada disso. Então, mais ainda, é uma exigência de toda a invenção, reinvenção contínua, né? E o que fazer para conseguir, de fato, monetizar, igual ela mesmo disse, né? Até na área da medicina, para você ter uma ideia, a gente enfrenta um pouco isso, assim, às vezes uma certa desvalorização do trabalho, porque é um trabalho feito, por exemplo, online, né? As pessoas às vezes pensam, ah, não, mas aí não tem gasto, porque a pessoa não vai estar gastando para poder deslocar, a pessoa não vai estar gastando para ir me atender, né? Assim, não vai estar no consultório me atendendo presencialmente, como se esse trabalho às vezes fosse menos, né? Isso a gente percebe também. E além disso, né, assim, voltando ainda no outro depoimento, que eu acho que é um desdobramento disso tudo, é o que a gente está enfrentando de problemas, que também faz menção àquela pergunta sua anterior, né? O aumento dos casos de depressão, o aumento dos casos de ansiedade, e não só isso. A gente também tem uma cultura que valoriza muito e que às vezes até banaliza bastante o consumo, principalmente de álcool, né? Então a gente também está vendo um aumento muito grande do ponto de vista de problemas relacionados ao consumo de álcool, fumo e outras substâncias psicoativas, mesmo medicamentos, né? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu vou tomar o medicamento do meu vizinho, né? Ou da minha mãe, né? Estou tendo problemas de, por exemplo, insônia, que a gente está vendo muito, coisas nesse sentido, e acaba recorrendo também a esse tipo de, vamos dizer assim, um escape, né? Um alívio imediato para aquela angústia, para aquela dor. E isso, de fato, acaba trazendo muitos problemas. Então, a gente está vendo várias questões relacionadas a tudo isso que eu estou te falando. Então, no consultório é o que está chegando, assim, sempre. Pois é, temos que finalizar nossa conversa, infelizmente, mas a última pergunta, eu não sei se vai ser talvez a mais difícil. Seria o seguinte, o que fazer? Quais as alternativas? Quais os possíveis paliativos para a gente nesse momento, caso esse momento se prolongue um pouco mais? É o relaxamento, é a meditação, o que é que a gente pode fazer para tentar manter a nossa saúde mental saudável na medida do possível? Fernando, eu acho que a gente precisa atuar muito, muito na prevenção, igual você mesmo disse. Então, a primeira pergunta a ser feita, e é de cada um, para si mesmo, né? É o que dá certo para mim? O que eu gosto? Muitas pessoas não sabem responder essa pergunta. O que eu gosto de fazer? É a leitura? É a música? É pintar, desenhar? Né? O que eu gosto mais de fazer? O que pode me dar um alívio? O que de fato me permite um encontro comigo mesmo?
Então, isso com certeza é o primordial. Além disso, tem toda a questão que a gente precisa orientar sempre, né? Os cuidados com a alimentação, né? Que não podem ser deixados de lado de jeito nenhum. Então, as pessoas têm pouca noção disso, mas a alimentação impacta e muito em toda a nossa qualidade de vida, né? Os cuidados do ponto de vista do sono, então realizar uma boa higiene do sono, né? E o que é a higiene do sono? São todos os cuidados, toda a preparação que a gente faz para de fato dormir bem. Não adianta deitar no quarto, ficar com a televisão ligada, com o celular na mão, o tempo inteiro assistindo, e você está mandando mensagem para o seu cérebro para ele ficar acordado, né? Então é muito difícil que você consiga ter uma boa qualidade de sono. E ter uma boa qualidade de sono também é primordial. Além disso, a atividade física, né, essencial. Então a gente tem que se adaptar, né, para aquilo que é possível de ser feito, né, em especial dentro de casa. A gente tem vários programas, tem até academias, né, alugando equipamentos, mas mesmo não alugando equipamentos, né, a gente tem a possibilidade de fazer às vezes um programa de exercício online, alguma coisa nesse sentido. É claro, tomando muitos cuidados para também não ocasionar lesões, né? Então, assim, dentro, de fato, de uma orientação de um profissional especializado, é o ideal, né? Então, a gente precisa tomar todos esses cuidados. A meditação, como você bem mesmo disse, né? Algo que pode também ajudar bastante, trazer um certo alívio. Então, isso aí é muito, muito importante, de fato. E uma outra coisa, né, que a gente não pode deixar de falar, que é quando procurar o atendimento, né? A psicoterapia, eu sou suspeita para falar, porque eu realmente considero que a psicoterapia é algo que as pessoas podem muito, da qual as pessoas podem muito se beneficiar, né? Agora, se você percebe que você está tendo sintomas, né? Crises de ansiedade que estão cada vez mais frequentes, né? Insônia, né? Perda de apetite ou excesso de apetite, né? Compulsões alimentares, qualquer coisa nesse sentido, causando muito sofrimento, irritabilidade, alguma coisa nesse sentido, certamente é procurar um atendimento de um profissional especializado em saúde mental. Perfeito, Roberta. Muitíssimo obrigado pela entrevista, bastante esclarecedora e útil para todo mundo. Obrigada, Fernanda. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.